Primeira coisa, se você está nesse vídeo é porque você já tem um intuito em aplicar e eu não quero ficar aqui achando explicações para você não aplicar. E muito menos eu quero fazer apologia de você estar usando hormônio. Se você está aqui, o bom é que eu vou te explicar tudo o que acontece quando você aplica as coisas. Mas meu dia é muito corrido, não dá para me ficar no estúdio todo bonitinho para gravar um vídeo para você. Então vocês vão ter que me acompanhar no cardio enquanto eu vou falando a realidade que as pessoas não falam para vocês sobre os usos de hormônio. Que o hormônio é algo sério, isso você já sabe. Senão você não estaria nesse vídeo. Mas nele não é como você acredita que ele seja mágico. Não existe isso. Se você é uma pessoa que não sabe fazer dieta, não sabe fazer dieta. Quando eu falo em fazer dieta, é aquela pessoa que pesa certinho, repete a mesma refeição todos os dias sem errar. Ai, mas é aniversário de tiozinho, é aniversário da minha avó, é aniversário do meu primo. Se tá no seu protocolo de não comer bolo, como já diz o Cruz, não come bolo, velho. Não importa nem se é do filho dele. Se você ainda mais está em uma preparação, você não pode. Não pode dar aquela vaciladinha, não pode comer aquele salgadinho ali do amiguinho, aquele poquizinho. Ah, mas essa balinha aqui ela é zero açúcar, mas não é zero caloria. Então, se você não sabe seguir uma dieta 100% regrada, esquece. O hormônio não foi feito para você, o hormônio não é milagroso. Não vai achar que você vai aplicar ou você vai ficar transportando. Não, não é assim que funciona. Tem pessoas que acreditam que é assim, quando começa a usar já se arrepende, porque tem que fazer. Tem que fazer sim. E se pessoas falam que hormonizado é mais fácil que natural, é mentira. Obviamente, para ganhar massa muscular é um pouco mais fácil sim, porque você consegue ter mais força e tudo mais. Porém, você tem que gastar mais do que o natural gasta, entendeu? Você tem que gastar com hormônio, convênio. Hoje nós já sabemos, se depender do SUS, o que acontece. Então você tem que ter um convênio sim, e você tem que ter um fornecedor das paradinhas corretamente. Eu não divulgo nada, mas aquele influenciador que fica divulgando, nem ele mesmo utiliza da própria marca. Pode ter certeza. Aí que vem, ele só ganha comissão. Aí você compra a merda acreditando que confia na pessoa e você vai ficar cheio de colateral bosta, porque é uma marca horrível. Então eu só gosto de utilizar marcas confiáveis. Não vou falar o nome aqui da marca porque o intuito desse vídeo é somente falar os lados positivo e negativo e tira você a conclusão se você quer usar ou não quer usar. Então vamos falar um pouco sobre o bolso. Vamos lá. Gabriel, quanto que custa para você fazer um ciclinho básico? Não sei se o coach, mas o endócrino não vai chegar assim e vai falar para você, ó, tomar testosterona é isso aí, é legal. Mentira, gente. Ideia é caô. O pessoal fica falando, gente, procura o seu endócrino. É mentira, você não vai procurar o seu endócrino porque eu sei. Você só quer comprar, aplicar e já era. Porque se você procurar um endócrino, ele não vai recomendar você usar isso, porque ele briga para saúde, pela saúde, ele preza pela saúde. Então é totalmente diferente. Ele não vai falar para você tomar trembo, para você tomar não de testosterona, masteron, um monte de coisa. Ele não vai mandar você tomar isso. Não tem por que ele mandar você fazer isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o primeiro ciclo ele é tranquilo, porque você começa com a dosagem baixa. Então você vai gastar aí num botijãozinho uns 250, 280 reais de uma marca confiável, né? Dá pra ficar mais ou menos os 3 meses ali de boa. Porém, depois você vai ter que aumentar a dose, vai ter que colocar uma composiçãozinha a mais. E é nessa daí que o bolso começa a dar uma estremecida. Porque antes você só gastava com a dieta e academia. Agora você gasta com dieta, academia, hormônio, plano de saúde. Então, aí já tem que ver se seu bolso aguenta. E antes de você fazer qualquer merda, verifica mesmo se seu bolso aguenta. Não é só porque você tem um dinheiro agora para comprar agora que você fala, não, eu tenho dinheiro, vai dar certo. Não é isso. Você tem que ver se no futuro você pelo menos tem uma fonte de renda que vai te gerar uma graninha para continuar utilizando isso. Porque é o seguinte, se você parar de usar do nada, meu irmão, aí tu fez a maior bosta da sua vida. Então, não inventa de parar do nada. Tem que fazer um TPCzinho. Parou de usar, tem que fazer um TPC. Agora que eu já falei do bolso, vamos falar, né, dos efeitos colaterais, né? Cara, o efeito colateral no meu corpo foi totalmente diferente, até porque eu não tô abusando de nada, né? Eu tava com 94 quilos, é um percentual de gordura alto,
né? Então eu tava com 218 de testosterona. Para um jovem de 23 anos é muito pouco. Eu não sentia vontade de levantar da cama, eu sentia muita ansiedade, eu só tinha vontade de comer comidas que não são saudáveis, para não falar porcaria, porque comida é uma benção, né? Então, comidas que não são saudáveis. Então, cara, foi um saco. A minha vida tava um lixo. Eu sentia que eu tava só regredindo, não sentia vontade de fazer nada, nem de ir da academia e acordar cedo, que não tô acordando agora, nem pensar. Eu queria acordar 11 horas da manhã e já acordava cansado. Então eu tive que fazer um ciclozinho ali para aumentar minha testosterona. E, poxa, deu um ânimo, deu vontade de treinar, deu vontade de fazer as coisas. Fiquei mais produtivo na minha empresa, fiquei mais produtivo no meu dia a dia, fiquei mais produtivo em tudo, porque testosterona é vida. Então eu preservei por ter uma produtividade maior na minha rotina. É isso. Outro ponto muito importante. Gabriel, quando eu começar a usar o ciclo, como é que eu faço? Eu não vou falar isso pra você, mas eu falo que você tem que ter um acompanhamento. Ai, todo mundo falaria acompanhamento médico. Eu sei que você não vai procurar um médico, para com isso, velho. Eu sei que você não vai procurar porque o médico não vai mandar você usar isso. Você está usando porque você quer criar músculo, você quer, ou você quer ser fisiculturista. Então a melhor coisa que você faz, eu não estou indicando, mas eu sei que você não vai procurar. Então eu já vou falar a verdade logo. Vai procurar um cara que já é fisiculturista. Aí você paga um plano ali para ele ali, mensal, para ele montar seu treino, porque às vezes eles já são personal, né? Às vezes ele já tem uma equipe de nutrição também, né? E ele já entende de hormônio. Por quê? Isso é importante, porque ele já sabe o que dá merda, o que dá errado, o que reverte colateral de ginecomastia, o que reverte vários tipos de colaterais. Então, esse é o lado bom de você já, né, fazer as coisas com uma pessoa que já entende disso. Ele prolonga a tua vida útil, ele evita você de fazer merda. É a mesma coisa que você pegar uma dica com uma pessoa que entende de gestão financeira, né? Ele vai evitar de você fazer maus investimentos. Então você investir esse valor numa pessoa é muito legal. Aí eu falo, que valor que você investe? Eu invisto um valor ali simbólico, não vou falar o preço, né? Mas tem algumas recomendações e eu não posso recomendar nada, tá bom? Eu só tô falando para você contratar uma pessoa de confiança. Então vai de 150 até R$ 1.000. Não sei quanto que você vai pagar na pessoa para montar o seu protocolo. Show! Então vamos lá. Dieta. Pessoa que vai montar seu protocolo com treino e dieta, tá? Porque não vai achar que é só usar o hormônio que você vai virar o Ronnie Coleman, tá? Hormônio, plano de saúde. Então já incluímos 4 custos, tá? É isso aí. Agora vamos falar um pouco dos colaterais que pode ter. Pode ter queda de cabelo, pode ter, o coração pode crescer, pode... mano, é uma série de coisas, mas o que acontece? Quando eu estava gordo, falar a verdade para vocês, acima do peso, eu sentia dor no meu peito, eu não conseguia subir uma escada, eu não conseguia fazer nada. Agora eu estou usando algumas paradinhas e estou conseguindo fazer tudo, não sinto dor no peito, não sinto dor de nada. Eu fiz o meu check-up, tá ok, só estou com a testosterona acima, né? Não vou falar quanto, mas eu tô com a testosterona acima. E é isso. E outra, eu vou competir. Então, cara, seu apoio é muito importante. Então me segue lá no Instagram. Cara, vamos desejar energias positivas aí que eu quero subir nas categorias esse ano. Quero subir algumas categorias ano que vem. E é isso aí. Outra, se você for utilizar as paradinhas só para usar as paradinhas, tipo, eu quero ser somente um shapezinho de praia, ter um fisiquinho legal. Eu não sei se fica inviável para você, tá? Porque você está destruindo a sua saúde só por fins estéticos para achar alguma coisinha legalzinha, né? Mas tem pessoa que usa e não tem problema nenhum, né? Mas quando você começa a usar, você acaba querendo migrar para o fisiculturismo, tá? Você vê um físico legal, aí você começa a ver que a linha tá se encaixando, poxa, tudo legal. Aí chega o pessoal falando, por que você não compete? Aí quando for ver, você já tá competindo, né? Mas aí é para outro vídeo. Quanto que custa uma preparação? Uma preparação, se prepara aqui uma notinha, beleza? Principalmente o short. Você acredita que o short é 500 conto? Tá maluco, velho, não? Aí algumas inscrições 350, a pintura mais 350. Eu só tô falando de shorts, pintura e inscrição de campeonato. Não tô nem falando de hormonização, nem de nada. Mas enfim, deixa para outro vídeo isso. O vídeo de hoje se resume nisso, né? Você tem que ter dinheiro
para suplementação, porque geralmente você vai ter que ter dinheiro para suplementação, você vai ter que ter dinheiro também para proteger alguns negocinhos que eles mandam para proteger fígado, né? Uns manipulados, então você tem que ter dinheiro para manipulado, você tem que ter dinheiro para manter o hormônio ali, né? Tudo bonitinho, não deixar faltar. Lembrando que o hormônio, né, nem em qualquer lugar que você compra. Então, demora um pouco chegar, às vezes você tem que pagar seguro, tem que pagar frete, corre risco de cair a mercadoria. Então, às vezes você pode ficar uma semana, 2 semanas sem usar o negocinho. Então, você tem que comprar com antecedência antes de estar acabando. Então, é tudo isso que você tem que colocar na ponta do papel, né? Você tem que ter dinheiro para hormônio, tem que ter dinheiro para suplementação, tem que ter dinheiro para manipulados, tem que ter dinheiro para suplemento e o básico, tem que ter dinheiro para dieta. Para um convênio, que é muito importante você ter convênio, eu não vou mentir para vocês, é muito importante, porque se você for gastar, você tem que fazer uma bateria de exames, né, antes de usar um hormônio. Por favor, gente, eu preciso explicar isso para vocês, tem que ter uma bateria de exames. Então, se você for pagar uma bateria de exames, aí em Lab Exames, nesses lugares, vai ser muito caro. Então, compensa muito mais se pagar um convênio. Eu mesmo pago 238 no meu convênio por mês. Então, para mim é super viável. E você tem que pagar um coach, né, para montar o protocolo, no qual que eu já havia falado para você, tudo mais. Cara, é porque eu sei que o endócrino não vai mandar você tomar essas coisas. Então, eu vou estar mentindo. O certo seria isso? Seria vocês sim. Mas eu sei que você não vai fazer isso. Então, já estou falando a real para você. Tá bom? Coloca tudo isso na ponta do lápis, tá? Aí depois você pergunta, eu tenho dinheiro para manter uma hormonização certinha, sem deixar faltar? Porque o hormônio acontece merda quando você deixa faltar, você para de usar do nada. Aí vem um monte de colateral de uma vez, você tem que fazer um TPCzinho para depois parar, tá? Você não pode parar de usar do nada. Então, você analisa, será que vale a pena fazer isso? Cara, se você tem dinheiro, você já tem ciência, você já tem tempo de treino, você sabe fazer dieta, aí, mano, vale a pena pensar. E se você quer ser fisiculturista no alto ápice mesmo, né? Não o fisiculturismo natural, nada contra os naturais. É que eu tô falando do fisiculturismo mesmo, aquele que vai pro Olímpia ali, não aquele... enfim, eu não quero ficar explicando pra vocês não. Vocês sabem o que eu tô falando, velho. Então, se você quer mesmo isso daí, cara, é melhor você se informar, colocar ali na ponta do lápis e ver se você tem dinheiro para manter tudo isso, tá? Eu mandei uma base aqui, né? Somente testosterona ali 250 conto, mas você tem que comprar agulha, você tem que comprar seringa, você tem que comprar álcool, né? E se você não saber aplicar, você tem que pagar para alguma enfermeira, amiga enfermeira, não sei, mano. Você vai ter que dar seu jeito, velho. Eu não posso fazer nada por você, mas eu tô explicando mais ou menos as coisas que é pra você depois não se arrepender e parar de usar do nada, porque é aí que dá merda. Beleza? Então esse daqui é o vídeo, cara, mais explicativo que você vê no YouTube. Sinceridade. Isso daqui é um conselho que eu daria pra um filho meu, se ele quiser hormonizar, ou pra algum amigo meu. Beleza? E outra coisa, ninguém fala o que usa 100%, tá? Porque dá preguiça. Sei lá, eu vou ficar explicando um monte de coisa que eu uso, ou deixo de usar. Não é nem bom fazer isso, sabe por quê? Porque às vezes o pessoal vê o teu físico, aí começa a falar, então ele usa isso e aquilo, né? Então, vou usar também. Mas a pessoa não tem a mesma disciplina que você, a pessoa não tem a mesma rotina que a sua, porque, cara, é tudo calculadinho, tudo que você faz. Não queima a mesma quantidade de caloria. Eu mesmo faço 70 minutos de cardio em jejum, 70 minutos de cardio depois do treino e 40 minutos de cardio no meio da minha tarde. Então, velho, a minha rotina é diferente de muitos de vocês. Então, tudo ali é certinho conforme a minha rotina, conforme a minha genética, meu percentual de gordura. É tudo isso, beleza? Então, espero ter ajudado vocês. E, cara, se inscreve bastante aí, dá like, me segue lá no Instagram, que eu passo muitas dicas de dieta, suplementação e tudo mais. É nóis.